Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro CONAX, Congresso Nacional de Customer Experience, e agora a gente vai começar uma entrevista com o Rodrigo Tavares, que é diretor de Customer Experience do Mercado Livre. Primeiro, obrigado Rodrigo por ter vindo. O objetivo desse papo é apresentar um pouco mais sobre o Rodrigo para vocês, apresentar um pouco mais sobre o trabalho dele para vocês e mostrar para vocês que ele ainda tem muito mais para entregar na palestra que vocês vão ter a oportunidade de assistir. Bom, Rodrigo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, é uma iniciativa que a gente sente prazer de prestigiar, porque é um tema que tem ainda muito por fazer e tem que estar, vamos lá. Exatamente, e por ser um tema novo, a minha primeira pergunta vai vir justamente daí. A gente não tem nenhum centro de formação, nenhuma escola de formação de Customer Experience no Brasil. Sim. Ainda, né? Ou seja, a especialização de Customer Experience foi uma demanda que surgiu naturalmente em função da rápida transformação no mercado dos consumidores no mundo. Eu estou falando que no Brasil não tem esse centro de formação, mas existem pouquíssimos no mundo em função de ter sido uma especialização que surgiu como demanda urgente, né? Então eu queria saber um pouquinho mais da sua história, ou seja, de onde você veio? Você migrou de onde para o Customer Experience, que normalmente as pessoas ou são economistas, ou são estatísticos, ou são profissionais de inteligência de mercado, ou são marqueteiros. Conta um pouquinho para a gente de onde é que você veio e como é que você chegou a essa notória especialidade em Customer Experience. Bacana, vamos lá. A minha formação de origem, eu sou estatístico, e a minha carreira, até por conta disso, naturalmente começou com foco mais técnico. Eu trabalhei aí mais de 10 anos seguidos no mercado financeiro, entre financeira, Banco Itaú, Banco Real, Banco Santander. E eu trabalhei muito, fiz uma pequena experiência com crédito no começo, né, que foi o que deu o primeiro boom, né, de modelagem para risco, e depois aí veio a onda do CRM, eu surfei na onda do CRM. Eu trabalhei aí durante muito tempo e nesse segmento de Customer Relationship Management. Eu comecei como modeleiro, né, como bom estatístico, fazendo modelo, cluster, segmentação, propensão, né, toda aquela parte numérica pesada. Você veio dessa área de risco, de número, para cliente, e depois começou a combinar número com cliente. Exatamente. Que tem tudo a ver com Customer Experience, né? Exatamente. Daí eu trabalhei bastante tempo com isso, depois eu migrei da parte mais numérica de cliente até para a parte mais de estratégia de relacionamento com o cliente. Então, que foi um passo já para ampliar o escopo, como você bem colocou. Saí do mundo financeiro, trabalhei no startup da Múltiplos, que é a companhia de loyalty que foi do grupo TAM SA, do grupo Latam hoje, na verdade. Também para montar estratégia de relacionamento com o cliente. Então veja que não era só CRM, não era só número, como é que você desenha a experiência, a estratégia toda. Tive depois uma passagem aí antes de ir para o Mercado Livre por varejo, na Fast Shop, durante um ano, trabalhando dentro do marketing, cuidando de estratégia de redes sociais, estratégia de CRM, de parcerias. E aí o Mercado Livre me achou lá, me convidou para ir para um desafio imenso que é e-commerce, segmento jovem, que cresce pra caramba, e até por ser jovem tem pouca coisa escrita, pouca coisa definida, assim como também de Customer Experience também é tudo muito novo e pouco definido. Então, como você muito bem disse, a gente acaba indo pro Customer Experience e tem uma adaptação e uma evolução on the job, né? Não tem um centro de formação. Mas, por um lado, é uma demanda que sempre existiu, né? Porque a experiência do cliente direcionou relacionamentos desde sempre, né? Sim. Então, hoje, depois da vida inteira, né, o cliente ter tido experiência, a gente está, de fato, olhando para a gestão da experiência do cliente. Então, minha origem foi do estatístico modeleiro, passando por gestão de relacionamento com o cliente, chegando para fechar hoje na posição aí da frente de uma área de experiência do cliente, Customer Experience. E eu não gostaria de estar na sua pele, porque eu imagino que o desafio do Rodrigo seja um pouco maior do que o da maioria das pessoas, porque você promover a melhoria da experiência de um cliente que é virtual, ou seja, ele é um cliente real porque ele está lá do outro lado, ele está comprando, mas ele está lidando o tempo inteiro com um ambiente que tá acontecendo através da tela do computador. Né? Exatamente. E eu sei que você não... Eu conheço um pouco do seu trabalho, eu sei que você não foca na usabilidade apenas do sistema, mas sim na experiência do cliente como um todo, na jornada do cliente, no como ele se sente em relação ao Mercado Livre, à experiência do consumidor. Então, em função disso, eu queria te fazer uma segunda pergunta, que era o quanto essa área de experiência do consumidor, e parabéns ao Mercado Livre por tê-la, porque é um movimento que internacionalmente já está acontecendo com bastante força. Já existem muitas empresas fora do Brasil com departamentos de Customer Experience, que é um departamento que tem uma capacidade de trazer uma visão muito menos de dado e muito menos de indicador, e muito mais de como combinar dado e indicador com a experiência do cliente e melhor resultado.
seja, parabéns pela iniciativa da existência da área. Eu queria entender um pouco agora de onde é que surgiu a ideia de formar a área e o quanto essa área hoje afeta a estratégia do Mercado Livre, ou seja, quantos executivos hoje do Mercado Livre consomem do que essa área gera para entregar o próximo resultado que os acionistas do Mercado Livre esperam? Bacana, super pertinente a pergunta, né? Para falar disso, eu começo falando um pouco do contexto da companhia. O Mercado Livre completa em 2014 15 anos de vida. Perfeito. Então tem praticamente a idade da internet, a internet tem 20, né? Então a gente é veterano de um segmento jovem, né? Então tem, por um lado, muito aprendizado, mas um foco inicial e até há pouco tempo muito no site. Então durante 13, 12 anos o Mercado Livre focou muito em ter um site robusto, um site parrudo, com algoritmos sensacionais, então a questão bem de TI, né? E de 2 anos para cá, e aí acho que a parte mais a louvável do Mercado Livre é que isso partiu do nosso CEO, né? Nosso CEO, ele, de 2, 3 anos para cá, ele parou a bola e pensou, puxa, eu tô com uma ferramenta espetacular tecnicamente, mas a gente está percebendo que o cliente não está feliz com a usabilidade, com a experiência de usar, de publicar, de vender, de comprar e usar as verticais. Então, como é que a gente chegou até agora por causa do cliente e, na verdade, não está retornando para esse cara que nos trouxe até aqui uma experiência consistente de relacionamento? Sim. Então, com isso, ele começou um movimento em 2011 e 2012 de começar a mudar desde ferramentas, né, trazer ferramentas de mercado, tinha ferramentas caseiras de atendimento, de relacionamento com o cliente, e o mais importante que é, de fato, começar a fazer a cultura de cliente, ou seja, ele começou a ter o discurso forte de, pessoal, cliente é importante, precisamos ouvir o cliente, precisamos entender o que ele está sentindo quando experimenta o site. Mais importante do que a gente achar o que a gente faz está bom, é ele que é o usuário disso achar que está bom e que funciona. Então nós começamos a fazer isso como? Em 2012, implementamos o Net Promoter Score, que é uma metodologia de a gente fazer uma pergunta e escutar o cliente, o feedback que ele tem de um touchpoint de experiência. No caso, nós escolhemos começar com um atendimento, então escolhemos um touchpoint duro, onde chegam dificuldades, mas muitas oportunidades, e isso foi se propagando, né? Então envolveu todos os vice-presidentes, então a alta cúpula foi se envolvendo com isso, e no começo até com muita energia, pouco método, né? Muito assim, não, tem que fazer, vamos fazer, né? E aos poucos a gente foi com a metodologia da NPS trazendo ordem para isso. Então é importante ter método de trabalho, ter métrica, ter como trabalhar isso. Então de 2 anos para cá coincidiu com a minha chegada, eu cheguei em agosto de 2012, eu cheguei no começo desse movimento. Então a minha área chamava área de operações, era tático, era só atender, manter o atendimento e ponto. E a gente foi evoluindo a gente mudou o nome para Customer Experience, por quê? Porque a área mudou para uma linha de eu escuto o cliente, no touchpoint atendimento eu ouço a voz do cliente, e a gente tem hoje como missão na área ser a voz do cliente na empresa, e tem ao mesmo tempo uma equipe que está pegando o insumo da voz do cliente e traduzindo em planos de ação e melhoria contínua da experiência antes do atendimento. Então não é só atender bem, eu atendo bem, que bom, mas eu também trabalho para como é que eu resolvo na raiz o problema para a experiência ser consistente e mais robusta. Agora, para mim está muito clara essa questão do quanto a área de Customer Experience passou a ser uma ferramenta estratégica para a gestão dos resultados, dos novos resultados do Mercado Livre. Mas, com base na experiência que eu tenho, eu vim também de uma outra área que não era Customer Experience, eu vim da área de pesquisa de mercado, e já na área de Customer Experience eu percebo que existe uma dificuldade muito grande dentro das empresas, que as empresas elas funcionam quase que segmentadas em silos. Apesar de elas terem uma mesma marca, uma mesma bandeira, você tem muitas áreas, Sim. Cada área com a sua meta e com o seu objetivo, e poucas áreas conseguem incluir nas suas metas e objetivos o cliente, né? Então a gente sempre fala que ter foco no cliente é importante, mas ter foco no foco do cliente é mais importante, né? Mas para você ter foco no foco do cliente, quer saber para onde ele está olhando, é muito importante dentro de casa que cada área saiba para onde esse cliente está olhando e qual é a sua responsabilidade direta e indireta sobre esse foco do cliente. Então, como é que você conseguiu romper essa barreira, ou seja, que é uma barreira que a gente encontra com muita frequência, de fazer com que as áreas compartilhem a informação da experiência do cliente e façam projetos de melhoria contínua? Isso é uma coisa que veio de cima para baixo, ou seja, é uma coisa que o CEO mandou fazer acontecer e tem que acontecer, ou de alguma maneira você conseguiu conscientizar as áreas para que esses silos começassem a ser quebrados e que fosse uma consciência mais natural? Olha, eu vejo 2 movimentos, né? Teve tanto o top-down como teve o bottom-up, né? Ótimo. O top-down, que é, ou seja, o sponsor principal sendo o nosso CEO, isso ganha muita relevância.
E tem o bottom-up, que é a gente no time também aproveitar esse sponsor forte da presidência para a gente começar a ter dinâmicas no dia a dia com as áreas de produtos e de tecnologia. O primeiro passo foi a gente começar, então, estamos ouvindo a voz do cliente, vamos então dividir o que o cliente está falando com essas áreas. Então, do tipo, você já parou para escutar o que o cliente pensa do seu produto, do seu serviço? Ah, não, eu acho que está super legal. Não está super legal. Não está bom. Ah, mas eu achei que funcionava. Não funciona. Então, a gente começou a quebrar um pouco, até criar a cultura do vamos primeiro ouvir antes de sair fazendo, né? Para ver como isso está. Então, começou com esse trabalho na nossa equipe no corpo a corpo, dia a dia, com aí o endosso muito forte do corpo diretivo da empresa. E a gente foi conseguindo conquistar aí esses fóruns. A gente começou a ter fóruns semanais com as áreas de produtos. No começo era difícil, era complicado. Um trabalho de mostrar a relação de causa e efeito entre o que eles fazem, exatamente. De fato o cliente está percebendo. E até para as pessoas começarem a entender algo que virou hoje uma realidade, que hoje a satisfação do cliente, o encantamento, ele está no bônus da empresa inteira, para todos os níveis, é de ver assim, as pessoas começarem a entender que puxa, né? Se o cliente, na verdade, é o cara mais importante para avaliar meu trabalho, eu também deveria ser recompensado e remunerado por isso. Perfeito. Faz sentido. Então, quando a gente falou de colocar NPS, né, o Recursos Humanos aí, corporativo fez isso, não foi algo que gerou um caos na empresa. Foi feito em 2014. Já foi algo natural. As pessoas conseguiram entender, porque antes a gente foi desbravando a mata para criar essa cultura. E uma ação que a gente faz, que ela é super simples, mas ela tem um caráter simbólico muito forte. Nós temos uma dinâmica que é feita por uma equipe minha, que ela é mensal, ela consiste numa tarde, que a gente chama que é o dia em Customer Experience, ou seja, a gente faz pessoas da empresa, e hoje é uma dinâmica que todos têm que fazer, sem exceção, experimenta o que é atender um cliente e sentir o que o cliente experimenta na utilização do site. Então a gente junta as pessoas, um grupo que não é muito grande, tem uma parte teórica, que apresenta a área de atendimento, melhoria contínua, como que funciona, tudo bonitinho, conta, a gente vai falar hoje sobre um processo específico que é X do produto tal, todo mundo legal, vamos fazer um break, pão de queijo, cafezinho, suquinho, todo mundo feliz, voltou, todo mundo na zona de conforto, todo mundo bem, tá tudo legal, só apontando, não, pode melhorar aqui, pode melhorar ali, atendimento, por que é assim, tá, agora vocês vão atender. Então cada um senta com o notebook e vai responder casos para valer de clientes do tema que a gente apresentou. E aí essa questão dos silos que você falou, tem aquela primeira dinâmica assim de, puxa, né, eu tenho relação com isso que acontece, né? Porque é comum ver as pessoas, puxa, mas é isso que eu vou responder para o cliente? A culpa é minha, né? Mesmo que pequena. É isso que eu vou responder? Por que é isso? Porque você desenhou o produto assim. Por que você desenhou esse processo assim? Na verdade, não é porque eu atendo assim, porque eu quero fazer isso. Sim. Então começa a ter primeiro uma conscientização de, puxa, a empresa, a gente atua em silos. Acho que o primeiro passo para você quebrar o silo é reconhecer que eles existem. Então você começa a ter uma primeira reação de, puxa, a experiência é fragmentada. Eu nunca parei para considerar num negócio que eu faço o input do cliente. E olha o que dá. Perfeito. Né? Olha o atrito que dá. Né? E quebrar o silo é muito importante porque você sai de um modelo unilateral de vou fazer a gestão da experiência do cliente e você acaba sensibilizando a empresa inteira de que, na verdade, é um movimento de cogestão da experiência do cliente. Sim. Exatamente. Todo mundo tem que fazer parte, senão o resultado final não vai afetar a jornada que o cliente tem, né? Essa jornada para nós ainda está no começo, embora a gente esteja há 2 anos nisso, mas tem muito por seguir ainda. Tecnologia, por a gente ser uma empresa de TI, ainda é uma cultura forte, então ainda está lutando para quebrar e transformar, mas já evoluiu muito. A gente também percebe que é muito mais natural hoje as pessoas já pensarem primeiro no cliente, não precisa ficar aquela coisa de lembrar do cliente. Isso né? É fundamental, isso é maravilhoso. Isso é muito bacana, já está ficando no DNA da companhia. E hoje o que é mais importante é a minha área, que há 2 anos era uma área que só tinha lição de casa para si própria, a gente hoje tem uma pauta que é para a empresa. A pauta é para a companhia. E essa pauta é feita a partir do input do cliente, ou seja, o cliente junto com a gente está dando a pauta de evolução e está co-escrevendo ou sendo coautor da história do Mercado Livre, que é muito importante. Vamos guardar um pouquinho para a sua palestra? Vamos, com certeza. Então, por favor, assistam a palestra do Rodrigo, vocês com certeza vão ter muito para adquirir de conhecimento, vocês vão ver, entre muitas coisas, isso que ele falou, de como eles conseguiram afetar, inclusive, os bônus dos funcionários, considerando dados levantados na gestão da experiência do consumidor. Vocês vão ver que tem um apelo um pouco diferente, porque eles não simplesmente remuneram os funcionários em função de um índice de satisfação, são sempre indicadores que estão relacionados ao resultado da empresa, então é o NPS ou é a satisfação, mas é sempre considerando
como esse tipo de experiência está afetando o resultado da empresa. Então, são esses os indicadores que de fato fazem a diferença e que vale a pena serem compartilhados com todos os funcionários. Então, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. E vamos ver a sua palestra agora. É isso aí. Espero que vocês gostem. Um abraço. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.